Cláudio Rezende está na área com notícias do Atlético. Quem está no YouTube está vendo que o Cláudio está prontinho para embarcar. Fala aí, Cláudio, um abraço, bom dia. Um abraço a você também, Cirilo, bom dia aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes na Itatiaia. Daqui a pouquinho a Itatiaia segue para a Venezuela para esse embarque internacional para a estreia do Galo na Copa Libertadores da América 2024. Jogadores do Atlético também chegam daqui a pouco aqui no aeroporto. O voo fretado da delegação do Atlético vai partir às 2 horas. São 6 horas de voo previstas até Caracas, voo direto daqui de Confins para Caracas. O Atlético já vai chegar lá, a delegação atleticana, por volta de 8 horas da noite, horário de Belo Horizonte. É bom lembrarmos que a Venezuela tem 1 hora a menos. Então, jogadores vão chegar por volta de 7 da noite na Venezuela, mas já teve treino agora pela manhã, hein? Treino com o Milito na Cidade do Galo, agora o almoço, e os jogadores daqui a pouco chegam aqui em Confins. Eu falei da programação do Galo hoje, praticamente o dia todo de terça-feira dedicado à viagem. E amanhã, Cirilo, já em solo venezuelano, o Atlético vai fazer um treino. Não vai ser no estádio, né? Nos últimos anos, não estamos tendo treinamentos de véspera de jogo nos estádios, até uma preocupação da Conmebol para que os estádios tenham gramados bons para os jogos. Amanhã, portanto, o Atlético vai fazer um treino no Colégio San Agustín del Paraíso, que fica em Caracas. Esse treino marcado para 5 horas da tarde. Antes desse treino, uma entrevista no hotel do Atlético. E a tendência, eu vi o Thiago Reis falando há pouco aí, que o Cruzeiro vai levar todo mundo, a tendência é que o Atlético também leve seus principais jogadores. A lista dos relacionados vai sair daqui a pouco, por volta de 1 hora da tarde, no finalzinho do Rádio Esportes. Mas a tendência é de que viaje todo mundo. O Rubens não vai. O Rubens, ele já até postou hoje mais cedo nas redes sociais, tem fratura na mão, está tentando aí se recuperar, quem sabe para domingo. Há uma expectativa, quem sabe, para o Rubens ser relacionado para o jogo, para o clássico de domingo. Para esse jogo na Venezuela, ele está fora, assim como o Brian Palacios, o colombiano, que teve lesão muscular na coxa. Agora, vai levar todo mundo, vai colocar o mesmo time, vai mexer na escalação, aí já são outras perguntas que o técnico Milito está tentando desvendar, está tentando conversar bastante com a comissão técnica do Atlético, porque é uma semana pesada, uma semana importante, com o final de Campeonato Mineiro, mas o Atlético não quer deixar a Libertadores em segundo plano, né? Porque, afinal de contas, é a principal competição do nosso continente, é a competição que esse grupo de atletas do Atlético tem essa obsessão de ganhar, né? Então, o Galo já bateu na trave lá em 2021, 22 e 23 também acabou saindo no mata-mata agora, que é uma história diferente. Mas a tendência é de que o técnico Gabriel Milito leve praticamente todo mundo também, ou todo mundo, para essa viagem de Caracas daqui a pouco, viu, Cirilo? Pois é, Cláudio, a grande discussão em uma semana dessa, né? Aliás, o calendário mal desenhado de novo é a prova, né? As finais do estadual, que é a única coisa que importa em campeonato estadual, é a fase decisiva, os caras colocarem em semana de estreia de Libertadores e estreia de Sul-Americana entre as 2 primeiras rodadas, né? Então é mais uma prova de que quem faz o calendário de futebol brasileiro não entende nada de bola. Mas dito isso, Rezende, a grande discussão da semana, inclusive quem tá no YouTube tá vendo aí, ó, o material do Atlético aí, também sendo despachado nesse momento, né, rumo à Venezuela. A grande discussão é o que fazer, mesmo levando todo mundo, se vai colocar todo mundo para jogar ou se não vai. Eu dei o exemplo aqui há pouco do Grêmio, que vai botar o reservaço no jogo contra o Strongest hoje na Bolívia, para pensar aí na decisão do fim de semana contra a equipe do Juventude. A decisão lá no Rio Grande do Sul vai ser no sábado, né, Simões? Isso, sábado, 4h30 da tarde. Grêmio e Juventude, sábado à tarde, na Arena do Grêmio. No caso do Atlético, o jogo no domingo, mas o jogo é quinta-feira. Se vai levar todo mundo, quer dizer que todo mundo vai pro jogo, ou se apostaria aí que pode sobrar alguém na reserva, preservar, o cara pode aproveitar para dar treinamento na Venezuela, já que na volta para Belo Horizonte, tempo de atividade vai ser quase nenhum, né, Rezende? Vai voltar já na sexta-feira à noite.
O Atlético tem o voo fretado sexta-feira, saindo 3 horas da tarde, horário de Belo Horizonte, lá da Venezuela. Vai chegar 9h30 aqui. Então, sexta-feira, podemos dizer que é igual hoje, né? Praticamente um dia dedicado à viagem. Aí no sábado à tarde tem um treino. Aí o técnico Milito, no sábado à tarde, vai logicamente fazer o esboço dele para o time que vai jogar o clássico. Tem a questão física, Cirilo, mas no caso do Atlético tem a questão de entrosamento e tem também um entendimento do novo estilo de jogo, da nova formação tática. Então, isso também o Milito está pensando muito. Por quê? É uma oportunidade para que ele possa também colocar o time principal, se ele for tirar uma ou outra peça apenas, mas porque ele precisa também que esses jogadores entendam um pouco mais o esquema para estarem melhor para o clássico do fim de semana. Se ele coloca um time todo alternativo, por exemplo, quinta-feira, ele perde uma oportunidade de jogo importante, para que ele possa fazer também esse ajuste de time. Então, tudo isso está sendo colocado na balança e está sendo muito estudado no Atlético, é o que a gente apurou, tanto do treino de ontem, quanto do treino que está sendo finalizado agora, Cirilo. Boa, Cláudio, são 2 pontos distintos, né, Edu? Essa dificuldade em fazer os caras entenderem o que é um novo momento do Atlético e, por outro lado, esse acúmulo de desgaste que é importante e que é inegável, Edu Panzi. Ontem, na turma do bate-bola, a gente até levantou essa discussão, né, Cirilo? Ficou muito claro para mim que a novidade para o Atlético não é só tática, ela é física. O Atlético hoje, ou com o Milito, será uma equipe que terá mais entrega física sem a bola, uma marcação mais alta, os atacantes terão que correr mais, que participar mais da fase defensiva, ainda que ela seja feita lá no campo de ataque, e a equipe sentiu isso no segundo tempo contra o Cruzeiro, foi muito intenso no primeiro tempo, e talvez, para começar, entender melhor como dosar isso. Você não precisa ter toda aquela intensidade na primeira etapa e faltar no segundo tempo, você pode dosar um pouco mais, em determinado momento você baixa essa linha, dá a bola ao adversário, dali a pouco começa novamente, para poder dividir muita intensidade na primeira etapa, mas guardar essa intensidade também para o segundo tempo. E para esse jogo lá na Venezuela, o Milito ele não teve nenhum jogo e uma final de campeonato. Agora ele pode ter a segunda partida da final já com 2 partidas. Não acredito que vá utilizar todo mundo, mas alguns jogadores eu acho que ele vai repetir. Na zaga ele vai ter que repetir, porque ele não tem um número suficiente de zagueiros para escalar toda uma zaga reserva. Fica a dúvida aí de Lemos e Zarate, que estão voltando de um longo período. Cara, se você parar para pensar, foi o segundo jogo do Zarate na temporada. Sim. Porque contra o Cruzeiro, quando ele se lesionou, ele jogou 15 minutos e ele não tinha jogado a primeira rodada. Então ele tinha um jogo na temporada e fez o segundo, sábado. O Lemos, acho que foi o 4º jogo dele na temporada. Então foi um comecinho também. É um recomeço de temporada para esses atletas. E aí o Milito vai ter que mexer na equipe, vai ter que dar descanso para alguns atletas que talvez tenham sentido mais. Aquilo que o Thiago falou agora há pouco, no noticiário do Cruzeiro, né, dos exames de imagem que apontam ali uma diferença, né, muscular nos atletas. Isso o clube tem acesso. Às vezes o Atlético que vai a campo na quinta-feira talvez não seja o ideal para o torcedor, para a imprensa, mas que para o departamento médico, fisiológico, é aquele Atlético que tem que ir a campo, preservando alguns jogadores, pensando não só na final do campeonato estadual, mas na sequência, cara. Não é só o primeiro jogo da Libertadores. A gente está falando do jogo quinta, na quarta-feira que vem tem outro. A Libertadores segue. Então tem que pensar... E fim de semana tem brasileiro. Pode ser que o jogo seja sábado. Aliás, o Campeonato Brasileiro será começa... sábado, né? Porque Sábado. o Corinthians joga na outra terça. Ou seja, o jogo Campeonato sábado. Brasileiro começa sem ser nesse final de semana no outro, Não e a tem gente data não ainda. sabe o horário dos jogos ainda. Não tem data e alguns horário. a gente não sabe a data. É bizarro. Por isso a gente está falando de um calendário que no meio das finais dos estaduais tem jogo de Copa Libertadores, e a maioria dos clubes grandes do Brasil vão poupar suas equipes principais na Copa Libertadores. Parece mentira, mas não é. É simplesmente inacreditável, né, Simões? Quem faz o calendário do futebol brasileiro não entende nada de futebol ou não tá nem aí pro produto, né? Essa discussão que nós estamos tendo aqui de poupar, não poupar, levar todo mundo ou não levar, não devia estar acontecendo, né? O Cirilo, olha, o grande equívoco do calendário do futebol brasileiro foi essa data FIFA agora entre as semifinais e as finais dos estaduais, sendo que na Copa América não vai parar, tá? Então, se não vai parar na Copa América, terminasse os estaduais, foi convocado... Ô Dorival, você vai ajudar a gente também? Porque tem uma turma que ele levou ali que nem tá jogando final de estadual, né? É Rafael, Pablo Maia,
Ô, Dorival, deixa eu te falar, o Murilo não é um bom zagueiro para futebol brasileiro, mas... Não mexe com o Fabrício Brunão, não vai levar o Murilo, não. O Murilo nem entrou. Nem faz, porque o Flamengo e Nova Iguaçu... Mas eu não vou levar o Bento, não. Até gol contra, né? Não, conversa com o clube. Sabe? E fala isso, olha... E tenta resolver o problema. O problema é que não é só o Dorival, né? Ok, mas uma coisa é conversar com o Dorival. Tem as seleções estrangeiras. Sim, exato. Mas de toda forma, olha, o Atlético, você vai ficar sem o Alan Franco, o Cruzeiro, você vai ficar sem o Cifuentes, mas vocês preferem isso ou viver a loucura que estão vivendo essa semana? O que era melhor para os clubes? Mas e o Flamengo? E o Flamengo, por exemplo? Mas pode jogar com o Nova Iguaçu. Não, mas aí ia ficar sem Arrascaeta, sem Dela Cruz. Sem mas tem lá. Inclusive, agora na estreia da Libertadores, parece que o Flamengo não vai levar Dela Cruz e mais um, eu acho. Palmeiras era melhor, que às vezes dava até um equilíbrio, né? Porque o primeiro jogo foi uma vergonha, né? O final do Carioca. O erro é fazer as finais Não tinha que ter final entre as duas rodadas. Tinha que ter acabado antes, para aí deixar, porque aí é outra realidade. Mas, quer dizer, é equívoco em cima de equívoco, né? E aí a gente tem essa final do Campeonato Mineiro entre 2 jogos da fase de grupos da Libertadores para o Atlético, da Sul-Americana para o Cruzeiro, um desgaste absurdo e um outro componente. O jogo é 3h30 da tarde. A gente não pode esquecer que isso faz muita diferença. Você viu o calor que estava na arena? De 3h30 para 4. Gente, meia hora é 2/3 de um tempo do jogo. O tempo do jogo tem 45. Meia hora é quase um tempo do jogo. Tá? Então, e não é só pro jogo, não. É pro torcedor que vai estar lá tomando sol na cara também. Não, muda tudo. Muda tudo. Pro atleta muda tudo. Preparação muda tudo. Então, alimentação. Quer dizer, é um desastre o calendário do futebol brasileiro e foi uma lambança. Espero que o erro, e não é possível que não vão reconhecer o erro, seja corrigido pro ano que vem. Não vai corrigir, não. Pode ficar tranquilo. Vai piorar para o ano que vem. Então, provavelmente teremos uma situação pior. Ano que vem eles vão aumentar as datas do Mineiro, então vai piorar. Libera a tabela do Campeonato Brasileiro e vai ser por fase, por partes, né? Se bobear, só 5 rodadas só, né? Mas libera a tabela do Campeonato Brasileiro, então, pelo menos, né? Tem brasileiro dia 13 aí. Daqui 11 dias. Não sabemos ainda datas e horários dos jogos. Siga, Cláudio. E o Atlético precisa também se programar, né? Todo mundo precisa se programar, porque o primeiro jogo do Galo é fora de casa e o pessoal da logística já tá realmente, não só do Galo, de todo mundo, já tá preocupado. Mas é isso, daqui a pouquinho então, delegação do Atlético chega aqui em Confins. E um detalhe importante aqui, viu, Cirilo? A delegação do Atlético e a delegação do Cruzeiro. Tem um pessoal colocando mala aqui, despachando bagagem de um lado. O outro time que chegou agora aqui também despachando bagagem do outro lado. Então, os 2 grandes de Minas viajando praticamente na mesma hora aqui em Confins. Cruzeiro, o Thiago falou, sai 1h30, o Galo sai 2 horas da tarde, para que as equipes já cheguem à noite desta terça-feira. Uma no Equador, no caso do Cruzeiro. O Galo vai para a Venezuela e, lógico, a Itatiaia acompanhando tudo. Emerson Pansieri, Piquitito, nossa equipe, já embarcando também a caminho do Equador e a Itatiaia embarcando agora rumo à Venezuela. Daqui a pouquinho eu volto com mais do Atlético. Tem jogador do Galo aí que vai chegar no meio do ano que tá brilhando, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar como que tá o Bernard no futebol grego, tá certo, Cirilo? Certíssimo, Cláudio Rezende. Só um detalhe quanto à estreia do Brasileiro, o Corinthians e Atlético não tem que ser no sábado, não, né, Simões? Não. Estamos consultando a tabela aqui. O Corinthians joga dia 23, só na outra semana. Então pode ser sábado ou pode ser domingo, porque o Corinthians joga a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Fala, Cláudio. A segunda rodada do Campeonato Brasileiro é no meio de semana seguinte, então aí é o Brasileirão também, aí a CBF organiza a tabela. Isso. A CBF pode mexer. É porque já tem aí essa sequência de tabela, mas o Corinthians tem jogo dia 9 e o Atlético joga dia 10. Então poderia jogar no sábado, dia 13, Corinthians e Atlético, ou no domingo, dia 14. Fato é que Cruzeiro e Botafogo, que é o jogo de primeira rodada do Campeonato Brasileiro, esse vai ter que ser no domingo, dia 14, né? Ou segunda, dia 15. Ou segunda, dia 15. Aí eles terão que jogar na quinta, porque o Cruzeiro joga quinta-feira, dia 11. Pela segunda rodada, não é isso? Contra o Alianza Petroleira. No Mineirão, 9 da noite. É isso aí, exatamente. Então não pode jogar sábado. Enfim, isso aí nós já sabemos. Nós precisamos saber datas e horários definidos da estreia do Brasileiro. Tá chegando aí, sem ser esse fim de semana é o outro. Já tem Brasileiro e a CBF não divulga a tabela. Não sei por quê.